Olá, eu sou o Leonardo Cássio. E eu sou a Thaís Polimene. E hoje nós vamos falar sobre acessibilidade na cultura. Acessibilidade são ações para promover a inclusão de pessoas com deficiências específicas, que podem ser deficiência Visual, auditiva, de mobilidade reduzida. Exatamente. E também a acessibilidade pode ser para pessoas velhinhas, pessoal da terceira idade. Da melhor idade. Da melhor idade. Então, quais são as ações que podem ser promovidas para essa área? Para as pessoas com deficiências visuais, o mais conhecido são os livros em braille, as revistas em braille, que são aqueles pontinhos que as pessoas com deficiência visual vão tateando para ler aquele livro, tal. Algumas exposições, alguns espetáculos que você tem, alguma das obras transcritas em braille que as pessoas chegam lá e tateiam para poder saber o que está. E também nessa parte de percursos envolvendo museu, exposição, você tem um caminho guiado no chão para poder se locomover nos espaços. E também tem maquete que as pessoas com deficiência visual podem tatear para ter uma dimensão de como é a exposição, de como é aquele espetáculo. E além disso tem também a audiodescrição. A audiodescrição, que é muito importante. Ainda nessa parte de exposições, museus, um espaço físico que você visita, isso é uma coisa que eu percebo que poucos lugares eu vi e é muito efetivo para quem tem problemas. Na verdade, não é só cego, né? Tem pessoas que têm a visão parcial prejudicada, né? Que não é totalmente cego, mas também que necessitam de amparo nesse sentido. Que é um tipo de é uma espécie de cabine. Parece aquele negócio de cabeleireiro. Tá. Aquele troço que põe na cabeça lá, que eu não sei o nome daquilo, que quando a pessoa fica embaixo exatamente daquilo, começa-se a narrar sobre o que é a exposição, qual é o quadro, enfim, qual que é o objeto cultural, artístico que está ali. E essa parte de audiodescrição é muito interessante, porque pode ter audiodescrição de livros também. E não é só a leitura, como muita gente pode pensar. Por exemplo, tem uma capa de um livro que tem um banco, um fundo amarelo e uma pessoa sentada. A audiodescrição vai falar isso. Este livro tem uma capa com fundo amarelo, um banco verde e uma pessoa de mais ou menos 30 anos sentada lendo um livro. Isso, é uma imersão mesmo no produto físico também, né? Não é só no conteúdo. Então a audiodescrição, ela explica mesmo, ponto a ponto, o que é aquilo, o que é aquele livro, o que é aquela obra. A audiodescrição, ela é muito utilizada em sites, né? Em aplicativos, enfim, conteúdos na internet. Existem programinhas específicos, né? Que as pessoas baixam e aí você pode ver. Cinema também. Exatamente. Então esse é um modelo de acessibilidade bem usado, inclusive nesses projetos de incentivo que a gente já falou nos vídeos anteriores. Ele é uma medida de acessibilidade muito popular. É importante lembrar que nesses projetos de lei de incentivo é obrigatória a medidas de acessibilidade. De ações de acessibilidade. Exatamente. Aí nós temos as medidas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Isso é uma briga séria, porque não é só medidas pontuais em alguns locais, né? Na verdade, a cidade deveria ser pronta para isso, desde o transporte público, ônibus, metrô. Você vê muitas estações de metrô que é obrigatório agora ter o elevador. Você tem aqueles ônibus que são adaptados, tem pouco, é difícil de pegar porque é cheio, mas... Bom, em primeiro lugar, qualquer tipo de edificação, o ideal é que se tenha banheiros adaptáveis, rampas e elevadores, porque não é só elevador, né? Você tem as rampinhas para poder chegar no espaço físico, aí você entra, dependendo se tiver mais de um andar, você tem os elevadores. O banheiro adaptado, com portas largas, comunicação na altura dos olhos para as pessoas, a parte interna do banheiro toda voltada para ele, com apoio, enfim. É uma série de coisas, é bem chato. Inclusive, alguns editais específicos, como o do BNDES, para a área de cultura, são abertos para projetos de transformação de acessibilidade, principalmente para pessoas com mobilidade reduzida. Votorantim também tem bastante site editais específico que fala só sobre Banco do Brasil, exatamente. E aí você tem que pensar, por exemplo, num show, num grande espetáculo, em teatros, como é que você vai promover isso? Boa parte já foi montada, vamos falar sobre teatros, por exemplo, já foi montada muito tempo atrás sem isso. Agora eles precisam fazer adaptações que nem sempre são fáceis, ainda mais quando a gente fala de bens tombados. Você tem toda uma
burocracia e métodos específicos para poder fazer essa adaptação, mas é muito importante. Então, sempre quando você for pensar em show, espetáculo circense, coisa ao ar livre, como é que você vai promover essas medidas de acessibilidade, tá? Como a gente falou no vídeo passado sobre placemaking, então é importante a gente pensar na cidade e também para as pessoas que têm mobilidade reduzida. E a gente pode ter uma ideia de como é difícil você andar na cidade com cadeira de rodas se você andar com uma mala indo viajar. Gente, é muito difícil andar na calçada com todo esburacado, sem nada adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Então, vamos tentar promover mais formas de inclusão. Aí nós temos as pessoas que têm problemas auditivos, né? Que as medidas mais comuns de acessibilidade, no caso da internet, é a legendagem de vídeos e conteúdos, enfim, para poder transmitir. E um que eu acho sensacional, que é a linguagem em Libras, que a gente está acostumado a ver na televisão e algumas coisas na internet, mas eu presenciei uma coisa muito legal numa peça de um colega nosso, Concertando Frank, que ficava um rapaz lá fazendo em tempo real, e ele fazia, é muito curioso, porque eram 4 atores em cena e ele tinha que fazer a comunicação dos 4, uma pessoa só. Tinha que interpretar os 4, assim. Ele então, não fica não é de maneira só você fria. fazer assim, não, ele, né, tem todo um incorpora, gestual, ele o incorpora, tem que ler o texto. E ele atuou tão ou mais do que eles. Então é muito, muito intenso, é muito bacana. Deveria ter, acho que toda peça é obrigatória ter pelo menos 1 ou 2 sessões destinadas a esse público. E tem também um aplicativo que se chama Hugo para pessoas com deficiência auditiva, que é um bonequinho que fica traduzindo o site para Libras. Bem legal e ganhou alguns prêmios, super interessante. E aí nós temos alguns outros tipos de questões de acessibilidade que são um pouco mais complexas, mas que, enfim, a gente tem que pensar. Eu já vi alguns espetáculos e projetos culturais voltados a pessoas com síndrome de Down, autismo, crianças que sofreram violência de pais, tal, que é um público muito difícil de lidar, que não basta você chegar lá, se apresentar, sair pegando todo mundo ou levá-los para um lugar. Você precisa de toda uma questão de psicologia, emocional, que é muito complicada, e isso é uma medida de acessibilidade. E tem algumas peças, ou espetáculos circenses, ou enfim, projetos culturais, que ao invés de tentar levar esse público para os lugares, estou falando dessas crianças que sofreram violência ou com Down, ou com um tipo de autismo, você vai nos locais onde elas vivem e tal, para poder fazer uma apresentação específica, tá? A gente conhece o trabalho do Doutores da Alegria, que vai em hospitais, mas existe uma gama muito, muito extensa de projetos assim, para poder dar um pouco de experiência artística e cultural para essas pessoas que, né, a gente nem lembra. Para quem mora em São Paulo, vem visitar aqui, tem um site que é um guia de acessibilidade cultural, que lá tem a lista de todos os equipamentos culturais adaptados para pessoas com deficiência. Aqui em São Paulo, na Zona Oeste, no Memorial da América Latina, existe o Museu da Acessibilidade do Governo do Estado de São Paulo, que é um museu que conta toda a história de como começaram esses processos voltados a esse público específico, né? Como é que começou a questão das libras, braille, todas as medidas. Conta o caso das pessoas pioneiras que começaram a fazer essas pesquisas e tal. E, enfim, ele é todo óbvio, todo adaptado, todo bem feito para qualquer público, é muito interessante. E uma das partes mais legais que eu achei é uma dedicada a toda a história paralímpica do Brasil, né? Aproveitando o ano. Conta desde a década de 60, se não me engano, quando começou a história dos Jogos Paralímpicos com os brasileiros participando. Lembrando que o Brasil é uma potência paralímpica, tá? Foi campeão pan-americano, se não me engano, nos Jogos e ficou entre os 5 ou 6 primeiros lugares na última Olimpíada que nós tivemos. Gratuito, ele é muito interessante para conhecer um pouco da história, né? Isso, exatamente. E também tem uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E lá tem todo o conteúdo voltado para quem quer promover ações para pessoas com deficiência. Tudo em PDF,
E também tem uma newsletter que você pode se cadastrar e receber as informações sobre as ações voltadas para esse público. Uma ação super legal foi em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que eles criaram o primeiro curso de audiodescrição do Brasil. Aqui em São Paulo, na Unibis Cultural, está em cartaz uma exposição chamada Diálogos no Escuro, que é para as pessoas se sentirem como se tivesse alguma deficiência visual. A gente vai colocar aqui, até quando vai a exposição, é uma exposição que ficou em cartaz na Europa, em vários países da América Latina e agora veio para o Brasil. Isso é uma questão interessante, só para finalizar, a questão de você se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente vai discutir essa questão de acessibilidade, as pessoas já começam a falar assim, mas será que vale a pena? Será que vai gente? Será que não sei o quê? Bom, não vai se você não fizer nada. Sim. Né? E você tem que procurar também espalhar a notícia, olha, tá assim, tem isso, para poder chamar as pessoas, né? Existe isso. Então não é só uma questão meramente econômica, é uma questão humana, porque hoje em dia é tudo assim, tem que ver se vale a pena, que não sei o que, não. Vale a pena porque tem um monte de gente, as pessoas não vão porque elas não conseguem, ainda mais em grandes metrópoles, então, tem que formar público, tá? Então é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Nós gostaríamos de agradecer todo o carinho recebido nas redes sociais, nos e-mails, nos telefonemas e WhatsApp. Continue contribuindo conosco, mandando pautas, ideias, críticas e sugestões. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe. E hoje nós vamos falar sobre acessibilidade na cultura. Só acessibilidade. As medidas de acessibilidade. Bom.